meditação, que nós temos como tema da mensagem, que é segredos de Davi para alcançar vitórias. E às vezes a gente pergunta como pode? Quais são os segredos? O que será que Deus tem para a gente, para que nós, em algum momento da história, a gente consiga descobri-los e alcançar essa vitória que a gente tanto almeja por tantas vezes? Todos nós, irmãos, sabemos, todos vocês sabem, que nenhuma vitória consegue, ou se consegue, sem que antes nós venhamos a aprender algumas lições. Davi, depois de passar por tantas experiências na sua vida, ele consegue nos mostrar aqui no Salmo de número 37, 3 segredos. E esses 3 segredos, eles nos são revelados para que você que está aqui hoje, você que almeja alcançar alguma vitória na sua vida, esse Salmo de número 37 nos mostra exatamente 3 segredos para que nós possamos alcançá-los. O primeiro segredo que Davi nos revela aqui no Salmo de número 37, ele se encontra no versículo 3, que diz: confia no Senhor e faz o bem. Então, o primeiro segredo para que você consiga ser vitorioso está em confiar. Nós precisamos aprender a confiar. Até mesmo porque nós estamos vivendo uma grande carência de confiança. Levamos tempo para confiar nas pessoas. Quando muitas vezes nos identificamos como evangélicos, como cristãos, como alguém que conhece ao Senhor e serve a Deus, nem sempre as pessoas que nos conhecem pela primeira vez, elas conseguem acreditar na hora, no momento. Hoje leva-se mais tempo para conseguir credibilidade diante das pessoas. Eu até entendo o porquê. Infelizmente, muitos de nós conseguimos desmoronar essa confiança. Os péssimos testemunhos, a falta de honestidade em viver a palavra, fez com que muitas pessoas hoje olhem para a gente, cristão, servo de Deus, com uma certa desconfiança. Então, eu começo a entender que o momento que nós estamos vivendo é de carência de confiar, de confiança. Leva-se muito tempo para se acreditar nas pessoas, nas instituições. Quando nós olhamos no Salmos de número 9, versículo 10, o salmista, ele diz exatamente assim, Salmos de número 9 e o versículo 10. Vamos ver o que é que o salmista diz quando se trata de confiança. Quando nós precisamos confiar, qual é o detalhe, o que Deus faz em relação a isso, como nós devemos nos portar, nos conduzir diante da confiança. Salmos de número 9, versículo 10 diz assim: quem conhece o teu nome, confia em ti. É apenas a parte A. Quem conhece o teu nome, confia em ti. Irmãos, quem conhece o Senhor, quem sabe quem é Jesus, confia nele. Por isso o segredo de Davi, para que ele pudesse ser uma pessoa vitoriosa diante de todas as batalhas, de todas as lutas, de todos os momentos difíceis que esse homem enfrenta desde a sua adolescência até chegar a ser rei, foi a confiança. Esse é, na verdade, o primeiro segredo. Se você quer alcançar uma vitória na sua vida, você tem que aprender a confiar em Deus. Porque se você não confiar, não adianta você conhecer toda a teologia, não adianta você orar 10 horas por dia, não adianta você vir à casa do Senhor em todos os cultos e participar de todas as programações. Porque a confiança, ela vai além disso. Não adianta a gente falar assim, eu creio em Deus, mas na hora que a gente precisa confiar, a gente não tem a mesma fé. O que Davi está dizendo é exatamente isso aqui. Na verdade, aqui esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, e eles dizem assim, olha, quem conhece o teu nome, confia em ti. Quem tem intimidade contigo, confia em ti. Esse foi o primeiro segredo de Davi. O segundo segredo de Davi, ele está na entrega. Primeiro é confiar.
Se você quer ser uma pessoa vitoriosa na sua vida, seja ela espiritual ou secular, você tem que aprender a confiar. Confie no Senhor. O segundo segredo do Salmo número 37 é de entregar. O versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas olha como é que Davi começa iniciando a sua fala, iniciando o seu cântico, iniciando a sua orientação, iniciando o desvendar do segredo para ser vitorioso. Ele começa dizendo: entrega. Então, primeiro está em confiar. Segundo, você precisa aprender a entregar. Para mim, eu acho que um dos maiores exemplos de entrega a Deus eu encontro aqui no livro de 1 Samuel, o capítulo 1. Este, para mim, irmãos, para mim é um dos maiores exemplos de entrega, porque é um texto que ele fala de uma mulher que vocês conhecem, que era estéril, que por muitos e muitos anos tentou engravidar, e ela não consegue. Ela nunca teve o privilégio de saber o que era ser mãe, por muitos anos. Esta mulher, mesmo assim, ela confiava em Deus. E o que ela fazia? Todos os anos, mesmo não tendo recebido a sua vitória, que era ter um filho, uma filha, ser mãe, ela nunca deixou de entregar a sua oferta ao Senhor. Ela nunca deixou de ir para o templo, ela nunca deixou de orar, ainda que por muitas vezes a sua oração era tão fraca, que você enxerga isso aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, tão fraca, que um desses momentos que ela estava no templo orando, o sacerdote Eli, ele olha para aquela mulher balbuciando, aquela mulher que não conseguia produzir um som, uma palavra audível, e ele olha para aquela mulher, e ele começa a fazer um julgamento pessoal, achando que aquela hora do dia, a Bíblia não diz que horário era, mas era de dia, poderia ser bem cedo, mas aquela mulher já estava ali na casa do Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, e eu posso imaginar, irmãos, que naquele dia, Ana estava num dos piores dias da sua vida. Aquele dia a Bíblia não nos dá detalhes, mas eu imagino, sabe aquele dia que tudo dá errado para você? Sabe aquele dia que nada funciona? Sabe aquele dia que a tua alma está mergulhada em angústia? Aquele dia que a tua alma está até o tampo de desespero? Ana possivelmente estava naquele dia em que ela não conseguia mais produzir uma palavra pela boca. Ela balbuciava, ela falava com o seu coração, e mesmo diante de tudo isso, o sacerdote olha para ela e faz um julgamento totalmente errado. Ele chama aquela mulher a atenção, ele diz: será que é esta hora do dia? Esta mulher, você está embriagada. Ele faz um julgamento, irmãos, que não deveria ser feito, e aquela mulher, ela mesma, naquelas condições, ela não se levanta irada, ela não bate a porta e vai embora se sentindo injustiçada, ela não se torna uma pessoa vitimizada pela sociedade, ao contrário, aquela mulher se justifica, ela diz: olha, Senhor, eu sou uma mulher de amargura de alma, a minha alma está nessas condições. E ele despede Ana, e Ana vai embora, e mesmo assim ele diz: que o Senhor te dê filhos, que o Senhor te abençoe. E a gente conhece a história, que Ana vai embora para casa, mas ela não vai em vão, ela não vai para casa sem que nada pudesse acontecer. Você sabia que muitas vezes você vai embora desta igreja para a sua casa, e às vezes você pensa que nada aconteceu, às vezes você acha que a sua oração não foi ouvida, você acha talvez que Deus não te deu atenção suficiente para que você possa alcançar a sua vitória. Mas o que é interessante, que oração para Deus, nenhuma dela é desperdiçada. A oração de Ana naquela manhã não foi desperdiçada. Tudo que aquela mulher passou naquele dia não foi desperdiçada. Deus contabiliza tudo. E a história mostra que ela vai para casa, e a partir daí, desenvolver da história, Ana engravida. Ana tem um filho. O filho que ela dá, o nome é Samuel, e todos nós conhecemos quem foi Samuel.
o maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas o que eu acho muito interessante é que quando esta mulher engravida, ela gera Samuel. Após o texto aqui, que eu gostaria que vocês pudessem ler comigo, que é 1 Samuel capítulo 1, versículos 24 ao 28, diz assim: quando o menino foi desmamado, aqui Samuel já tinha nascido, Ana o levou para a casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza, Senhor, lembra de mim. Com certeza o Senhor lembra de mim. Esse Senhor que ela está se referindo não é o Senhor Deus, é o Senhor, no caso, Eli. Tanto que se você for dar uma olhadinha aí, é com S minúsculo. O Senhor lembra de mim. Sou mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora, eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. O que eu quero dizer para você é que o versículo 28 que diz, agora eu dedico, a palavra dedicar aqui é entregar. Ela diz, agora eu entrego esse menino. Você que é mãe, pare para pensar. Se coloque por alguns minutos no lugar de Ana. Essa mulher leva a vida inteira querendo ser mãe. Essa mulher passou por muitas humilhações pelo fato de não ser mãe. O seu marido, Eucana, tinha tanto desejo de ter um filho, e a cultura judia permitia que quando a mulher era estéril, ele pudesse ter uma mulher de aluguel, chamava de concubina, uma barriga de aluguel, e ele pudesse gerar filhos com ela para que a sua geração pudesse ter continuação. Então, se você for olhar aqui a história, você vai ver que por muitas vezes Ana era terrivelmente humilhada por esta concubina, esta mulher que foi mãe de aluguel chamada Penina. Penina o humilhou por muitas vezes. Penina possivelmente chama Ana de amaldiçoada, porque o próprio texto diz que Deus que fecha o ventre de Ana, foi Deus que não permitiu que ela engravidasse. Por algum motivo Deus faz isso, e não cabe a nós tentar entender. E depois que essa mulher, depois foi humilhada, depois que Ana passou por toda esses constrangimentos, depois que Ana leva-se um tempo e agora engravida, quando ela tem essa criança, passa-se algum tempo. O texto diz que quando esse menino foi desmamado, pela cultura judaica, para você entender que tempo foi esse, normalmente a mãe parava de amamentar uma criança aos 3 anos de idade. A partir dali encerrava-se um ciclo de amamentar a criança. E quando Ana termina esse ciclo de amamentar, ela pega esse menino, Samuel, com a idade de 3 anos, e ela vai lá adorar a Deus. Ela leva a sua oferta, ela faz uma festa, ela leva ali um novilho para ser sacrificado, que observe, também tinha 3 anos. Esse novilho foi sacrificado. Ela leva vinho, porque fazia parte da cultura e daquele ritual judaico. Ela faz uma festa maravilhosa em agradecimento a Deus. Talvez, se você parar aqui nesse momento e diga, pastor, deve ter sido lindo, maravilhoso, mas o que me desperta nisso aqui? Esse menino tinha 3 anos. Eu não sei você que tem filho aqui, mas eu tenho 3 filhos, e uma das coisas mais interessantes é que o momento em que a criança passa a ser um dos momentos melhores para quem é pai, para quem é mãe, quando a criança tem essa idade. A criança já está falando, a criança começa a imitar, aos 3 anos, começa a imitar a menina, começa a imitar a mãe, querer passar o batonzinho da mãe, vestir a roupinha da mãe, começa a olhar para a mãe e transferir, sabe, informação. A criança, ela fica idêntica à mãe, e esse é um período em que há muita transformação há muita informação sendo passada para lá e para cá. É um momento maravilhoso.
Assim como acontece com o filho homem. Eu lembro aqui do meu filho Paulinho. Vamos trazer aqui para o filho homem, porque Samuel era homem. Poxa, um dos momentos eu tenho fotos, várias imagens lá em casa, quando o Paulinho tinha 3 anos, como eu beijava, eu abraçava, eu ia para a rua com ele, a gente passeava. Irmãos, que como era bom esse momento. Como é bom quando essa criança chega na idade de 3 anos. É um dos momentos que marca a nossa vida eternamente. A gente fica maravilhado, fica apaixonado pelos nossos filhos. Quem tem filho de 3 anos aqui sabe o que é isso, né? Quem tem filho de 3 anos aqui? Que momento bom, é maravilhoso. Aqui nós temos o Davizinho, ou o garoto avivado, irmãos. Avivado, o garoto é mortal, é uma bênção, irmão. Tenta acompanhar o Davi, vamos ver que tu consegue. É bom demais, é um momento maravilhoso. Se eu tenho certeza, você pegar o celular do pai e da mãe, tem trocentas fotos, tem mais dele do que qualquer outra pessoa. Tudo que ele faz é engraçado, tudo que ele faz é bonitinho. Qualquer coisinha, qualquer caretinha, você fala, olha que coisa linda. Qualquer novidade, é interessante isso. Agora, se coloca no lugar de Ana. Ela leva um tempo enorme para gerar filhos. E quando ela tem esse filho, talvez um dos melhores momentos, seja para ela e seja aqui para o Eucana, que era o pai, ela agora entrega na mão de quem? Do Eli. O sacerdote Eli. Ela entrega o filho dela. Porque ela sabia de uma coisa. Que ela não estava entregando apenas na mão de alguém para que pudesse cuidar, ela estava entregando na mão de Deus. Se você for olhar bem, talvez você que é mãe não entregaria teu filho na mão de Eli, porque Eli tinha um péssimo exemplo dentro de casa. Os filhos de Eli eram um péssimo exemplo. Você entregaria o teu filho, a tua filha na mão de alguém que os seus filhos lá dentro não dão exemplo? Você não entregaria. Você olharia assim, não, vou entregar na mão desse pastor nada. Esse pastor não tem exemplo de filho dentro de casa. Olha a família dele, como é que é. Mas Ana não estava entregando na mão de um homem. Ela estava entregando o seu filho na mão de Deus. Entenda uma coisa. Quando você entrega aquilo que Deus te deu, ou você entrega para Ele, irmãos, não é na mão de qualquer pessoa. Você tem que aprender que você está entregando na mão daquele que vai cuidar dele. Tanto que você vai acompanhar a história, os filhos de Eli fizeram arruaça, eles denegriram o nome do Senhor, mas Samuel não se perde, Samuel não se desvia, Samuel, ele não se apostata da fé, ele permaneceu tão firme que chega um momento em que Deus tira um homem com 98 anos da função de sacerdote de Israel e colocou ele no lugar. Por que isso? Porque Ana sabia que colocou na mão certa. Pastor, se eu entregar, se eu fizer uma entrega ao Senhor, porque o segundo segredo para ser vitorioso, receber vitórias na vida, é entregar. Sabe, se eu fizer isso, eu terei resultados? Sim. Não teve. Quando você dá uma olhadinha no capítulo 2 aí de 1 Samuel, e os versículos agora, o 20 e o 21, nós estávamos no capítulo 1. No capítulo 2, versículo 20 e 21, o que Deus faz com Ana? Dá mais 5 filhos para ela. Vamos dar uma olhadinha, só para você ver. Olha o que diz o capítulo 2, os versículos 20 a 21, os versículos 20 e ao 21. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos. Olha o que é interessante. Em lugar deste que foi dedicado ao Senhor, ou melhor, em lugar deste que vocês entregaram ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e lhe engravidou, e lhe deu luz a quê? A 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Sabe quantos filhos Ana teve a mais? 5 filhos. Por quê? Porque confiou em Deus. Ela entregou ao Senhor. O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue entregar o que deveria ser entregue.
A gente faz uma semi-entrega. A gente entrega, mas qualquer momento, qualquer insegurança que nós temos, a gente vai lá e pega de volta. A gente diz: Senhor, minha esposa, meu filho, meu marido é teu, eu entrego em tuas mãos, abençoe. Mas no menor sinal de perigo que você tem, você já não crê mais em Deus, e vai lá e pega tudo para você de novo, e começa a criar aflição no teu coração. Querido, se você não entregar, se você não crer que você está entregando a alguém que vai cuidar, não funciona. Eu conheço a história de um pastor, amigo meu. Ele me contou algo que foi muito interessante. Ele disse: pastor, você acredita que houve um momento da nossa igreja em que nós estávamos passando uma situação financeira muito difícil, mas muito difícil, e orando a Deus para que Deus pudesse nos abençoar, nos ajudar, para que nós viéssemos pagar as nossas contas, porque eu não sabia mais o que fazer. E como o pastor sabe, a nossa igreja não fica criando campanhas para arrumar dinheiro, a gente só prega o evangelho, a gente não fica criando esses mecanismos que se usam por aí, a gente só prega a palavra. E na medida que você só prega a palavra, a situação fica difícil mesmo. Então a gente confia em Deus, que Deus nos ajude. Até que um irmão me chamou no gabinete e disse: pastor, olha, eu estou aqui preparando um cheque, e o senhor vai lá e desconta, o senhor vai pagar as contas aí da igreja. E o pastor então falou assim: mas irmão, você tem certeza que você vai dar essa quantia? E disse: sim, eu estava orando a Deus, e Deus tocou no meu coração para eu abençoar a igreja. Então, pastor, está aqui o cheque, desconta e paga tudo que o senhor precisar. O pastor ficou muito feliz, porque aquele momento ali era a resposta de Deus para suprir as necessidades da igreja. O pastor não pensou duas vezes, orou, agradeceu a Deus pela vida do irmão, de ter ido lá no gabinete pastoral, entregar um cheque numa determinada quantia. Quando foi no outro dia pela manhã, o pastor foi no banco, sacou o dinheiro, ele já levou todas as contas da igreja, foi pagando tudo, arrumou tudo, deixou tudo certinho. Ficou muito feliz. Passaram-se aproximadamente 20 dias, quase um mês. Esse mesmo irmão retorna na igreja, chamou o pastor de novo ao gabinete, e quando ele chamou o pastor ao gabinete, o pastor já ficou feliz de novo. Porque imagina você, a primeira vez ele te chama, te dá um cheque, e você desconta e paga todas as contas da igreja, respira e fala: Deus, obrigado. E esse mesmo irmão agora chega e fala: pastor, eu quero falar contigo lá no gabinete. O que vem na tua cabeça? Outro cheque. E o pastor, feliz da vida, mandou até trazer suco para o irmão. Você quer um suco de quê? Laranja e morango? O que você gosta? E os irmãos ali sentou: não, pastor, tranquilo, uma água. Aí o irmão foi lá, levou uma água, botou. O pastor, feliz da vida, assim: Deus, obrigado, se eu enviar esse servo do Senhor para nos abençoar, tu sabe da nossa necessidade. Aí o pastor: pô, não, meu irmão, o que eu posso ajudar? Mas assim, ajudar já pensando, o que vai vir por aí, né? E aí: pois não, querido, e aí, tá tudo bem? Por que o irmão me chamou aqui no gabinete? Falou: pastor, sabe aquele valor que eu dei para o senhor? Eu quero ele de volta. Ah, irmãos, eu quero aquele dinheiro de volta. E o pastor: eu não entendi. Pois é, pastor, eu dei aquele valor para o senhor, mas pensando bem, eu não posso ficar com a minha conta descoberta, sabe, eu não tenho muito dinheiro na conta, de repente eu posso precisar, e aquele dinheiro vai me fazer falta. Então, pastor, eu só tenho até essa semana para me arrumar o dinheiro e me devolver. O pastor falou que quase morreu. O pastor quase infartou, porque ele em toda a sua vida com Deus, ele nunca viu uma pessoa fazer isso. Entregar um dinheiro para o Senhor, entregar uma quantia para a obra do Senhor, e a mesma pessoa que entrega daqui a pouco vai e busca. O pastor falou: meu irmão, como é que você faz uma coisa dessa, querido? Você não entregou para mim, você entregou para a obra do Senhor. Eu não peguei teu dinheiro e gastei com coisas pessoais. Você dá uma olhadinha na conta, você vai ver as contas que nós pagamos, tudo com o dinheiro que você deu. Você sabe da situação da igreja, como é que você faz isso? Como é que a igreja vai te devolver, vai te ressarcir esse dinheiro? E falou: pastor, eu quero saber, se vira, o senhor tem até essa semana para me arrumar o dinheiro. O pastor quase enlouqueceu. Só pedindo dinheiro a um, a outro, se humilhou com um monte de gente.
conseguiu dinheiro com muita dificuldade, muito envergonhado, profundamente envergonhado. Chamou o irmão e disse: está aqui, querido, Deus te abençoe. E o irmão foi embora. Você pergunta qual foi o resultado disso? Esse irmão se desgraçou na vida. Se desgraçou na vida. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente entrega algo a Deus, a gente toma de volta. Muitas vezes a gente entrega algo que está, sabe, que Deus manda que nós venhamos entregar, ou que a gente até mesmo faz isso de coração, daqui a pouco a gente quer aquilo de volta. A gente entrega um filho ao Senhor e no menor risco, o menor problema que um filho começa a passar, a gente já esquece que nós entregamos os nossos filhos ao Senhor. De vez em quando Deus me chama a atenção, porque eu fico muito preocupado com os meus filhos, por onde andam, por onde passam, e eu fico: Deus, guarda o meu filho, não sei o que. É certo que a gente precisa orar sim, irmãos, não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de clamar por eles. Mas sabe qual é o problema? A gente quer se preocupar mais do que Deus, a gente esquece que entregou o nosso filho ao Senhor. A gente esquece que consagramos ao Senhor, que nós dissemos ao Senhor: Deus, o filho é teu, nós entregamos a Ti, abençoa o nosso filho. A gente não quer fazer uma entrega total, a gente faz uma semi-entrega. Quando a gente percebe que as coisas não estão lá, a gente já quer trazer de volta, porque a gente não confia totalmente. Então, se você entregou algo seu, confia, irmãos, confia. Você não entregou na mão de uma pessoa qualquer, você entregou nas mãos daquele que tem todo o poder para te abençoar. E quando você entrega algo a Deus, fique muito em paz e tranquilo, porque o que você entregou, Deus, Ele vai te abençoar por muitas vezes, porque você entregou na mão daquele que é o Todo-Poderoso. Esta semana, meu filho, numa dessas saídas que foi, não sei se ele foi no mercadinho, deu uma saída para comprar alguma coisa. Quando ele está voltando para casa, um carro ali na esquina da nossa casa parou, e os dois assaltantes desceram com a pistola na cabeça dele. Meu filho estava com tênis e o meu cartão de crédito no bolso. Aí o assaltante pegou o cartão dele e ele pegou o tênis para dar. O assaltante olhou, viu que o tênis estava meio rasgado, falou: quero isso não. E ficou tão preocupado, sabe, que ele deu o cartão, já ia tirar o tênis. O assaltante olhou para o tênis: não, quero isso não. Levou só o cartão. Talvez alguém pergunte: mas por que não aconteceu nada além disso? Porque quando a gente entrega, a gente precisa confiar. Se você não confiar, irmãos, então o que valeu entregar? Por isso o segundo segredo de Davi está em entregar. Por isso ele começa no versículo 5 dizendo: entrega. Ele começa falando: entrega. Se Deus alguma vez falou para você fazer ou entregar alguma coisa, entrega. Se aquilo que está no coração de Deus foi para você e você ainda está pensativo no que fazer, você quer ser vitorioso, entrega. Esquece, irmãos, entrega e esquece. Deixa por conta do Senhor. O terceiro segredo, onde eu finalizo a mensagem, para que Davi pudesse ser vitorioso e fosse vitorioso, e também nos ensina isto, está? O segredo aí é quietar. E ele diz aqui no versículo 7: aquiete-se na presença do Senhor. Aquiete-se. Fica calmo. Eu nunca vi, irmãos, a humanidade tão ansiosa como nos dias atuais. O ser humano está inquieto demais. O ser humano está numa velocidade excessiva. Qualquer coisa tem que ser tudo muito rápido. A gente não para mais para pensar, a gente não para mais para fazer avaliações, a gente não para mais para ter uma oração, para refletir, sabe, a gente não para, porque a gente quer levar a vida nessa velocidade. A gente não consegue mais vislumbrar alguma coisa, sabe, porque é assim. Ontem a gente estava lá no culto, lá em Nova Iguaçu, e a Lília tirou, eu falei para a Lília,
tira algumas fotos da Aline. A Aline vai estar cantando lá, tira algumas fotos da Aline. Aí a Lília foi lá, pegou a câmera e ela tem um dedo nervoso, parece um matador, e voltou. Aí quando olhou, eu falei, irmão, acho que a câmera não está boa não. Eu falei assim, caramba, era tudo embaçado, ficou tudo embaçado. Eu falei assim, não, Lília, não é possível. Ela falou, então tenta você lá. Aí eu fui lá e parei a câmera. Quando eu parei a câmera teve tempo de focar. E eu, voltei todo metido. Eu cheguei, não dei uma palavra. Rapaz, a hora que o homem mostra. Eu só cheguei assim, o Júlio sabe o que é isso. Entrega assim na mão assim. Quando ela olhou, falou, a imagem nítida. Por que a imagem saiu nítida comigo e não saiu com ela? Eu sou melhor que ela? Não, porque eu aprendi a parar, aquietar. No momento que eu aquieto, o foco vai. A máquina precisa de aquietar. Então fica quietinho para tu focar alguma coisa. Fica quietinho para você vislumbrar melhor. Fica quietinho para você enxergar melhor. Porque nesta velocidade da vida, o mínimo de movimento que você faz, você perde uma cena. A câmera precisa estar quieta. Sabe, se a câmera pudesse falar, fala assim, Lília, fica quietinho um pouquinho, porque eu estou tentando focar. A máquina dela é excelente, a lente é excelente, as fotos saem lindas. Mas assim como a máquina precisa parar para focar, enxergar e registrar aquela imagem, assim nós também precisamos aprender isso, irmãos. A gente precisa parar um pouquinho para ver melhor. Sabe, para vislumbrar mais. Por isso, o detalhe está aqui é aquieta. O que é aquietar? Fica paradinho um pouquinho. Mãe de vez em quando faz isso com o filho. Menino, fica quieto. Fica quieto. Você já parou para pensar quantas vezes os pais de Davi falam, menino, fica quieto, Senhor, não para. Aquieta um pouco. Diminui essa velocidade. De vez em quando está lá a Monique, Juan, fica quieto, Juan. E o Juan, eu não sei, irmãos, se eu acreditasse, vou dizer para você, se eu acreditasse aqui em pessoal que morre e reencarnação, eu ia dizer que Juan, lá no passado, foi um dançarino. Porque você pega o Juan, a gente chama de Juanito, pega esse menino, bota aqui, parece um gravetinho. Mas ele dança, ele sapateia. Eu falei, cara, essa voz, esse menino tá levando esse menino pro reteté. Porque o menino dança, ele marcha no poder, ele faz assim um negócio. Eu falei, vamos lá, Juan, vamos dançar. E ele faz um negócio assim. Ô garoto, mas tem hora que a mãe fala, fica quieto, Juan. Aquieta. Às vezes Deus precisa falar pra gente assim, aquieta. Fica quieto um pouquinho. Sabe, eu quero finalizar aqui, mas contar algo que é muito interessante, não sei se eu vou conseguir, mas um dos textos assim que você vê alguém muito ansioso, embora aparentemente tinha motivos para ficar calmo, mas ele não consegue. Se você der uma olhadinha aqui na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e tem do capítulo 5, versículos 22 até o 24, deixa eu lendo para você aqui. E diz assim: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes. Observe, olha que ele pede várias vezes, o texto é muito explícito. Suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, vem e põe as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo. Observe que Jesus ouve um homem que está com a sua filha morrendo. A sua filha era uma adolescente. Essa menina possivelmente tinha uns 15 anos de idade, estava à beira da morte. E ele começa a pedir a Jesus sucessivamente: Jesus, vai lá, ora pela minha filha. Se chorar, minha filha vai ser curada. Se eu chorar, a minha filha vai sair daquele leito. Se chorar, o milagre vai acontecer. Eu estou falando aqui no capítulo 5 de Marcos, os versículos 22 a 24. E o texto diz que nesse momento havia uma multidão em volta de Jesus.
E o que Jesus está fazendo agora? Jesus começa, então, ouve a súplica desse pai desesperado, e Jesus agora vai com ele. Quando Jesus começa a caminhar para ir para a casa de Jairo, Jesus é interceptado, é cercado pela multidão, e de repente, foi exatamente nesse momento aqui que você conhece a história de uma mulher que toca nas vestes dele. Quando essa mulher toca nas vestes de Jesus, quando toca nas vestes dele, o que acontece? Ela é curada. O texto diz que essa mulher, 12 anos, estava com fluxo de sangue. Você conhece a história, que essa mulher perdeu tudo, confiou todos os seus valores monetários para ser curada. Ela não tem mais nada. Eu já preguei recentemente a história dessa mulher aqui, todo o processo que ela passou de humilhação, de tudo. E agora essa mulher é curada. E Jesus faz uma pergunta, quando chega agora nos versículos 33 ao 36, você pode chegar no 32, Jesus, ele percebe que algo acontece, ele pergunta se alguém me tocou. Um pouquinho antes. E ele pergunta, quem me tocou? E de repente, ele começa a olhar em sua volta, e ele vê essa mulher. Quando ele olha para essa mulher, que foi curada, essa mulher hemorrágica, ele começa então a conversar com ela. O versículo 33 diz assim: então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, tua fé te curou, vai em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto isso, olha o versículo 35, enquanto Jesus ainda falava com a mulher. Deixa eu parar aqui, para você entender o que está acontecendo. Um homem ficou sucessivamente chamando para que Jesus pudesse curar a sua filha. Jesus então ouve, eu não sei quanto tempo esse homem ficou pedindo. Jesus então resolve atender a ele. E Jesus está caminhando com aquela multidão. Nesse caminho acontece um milagre. Esta mulher é curada. E agora Jesus pergunta quem foi que tocou nele. E ela diz: sou eu. Para pensar, você que é mulher, 12 anos sofrendo igual ela. E quando Jesus pergunta, começa a conversar, você acha que você levou 5 minutos para contar a tua história toda? Essa mulher conta, irmão, se não fosse milagre, a mulher já fica 2 horas. Sem milagre, a mulher já fala 2 horas. Agora tu imagina uma mulher, 12 anos, quanta coisa ela deve ter conversado. Ela contou lá de trás, irmãos. Agora, se você é homem, eu estou falando da mulher, agora você é homem, agora você é o Jairo. Tu está ali, meu Deus, é minha filha, meu Deus, é minha filha. Essa mulher não cala a boca. Oh Jesus, misericórdia, a minha filha está morrendo, a minha filha está morrendo. E a mulher está mas o que aconteceu isso? Eu era pequenininha, sei aonde, e tá conversando. E quando essa mulher para de conversar, agora quem começa a conversar é Jesus. Tanto que o versículo 36 diz assim: enquanto Jesus ainda falava. Irmãos, eu não preciso ter o QI 180 para entender que esse ainda falava, depois de muito tempo. Jairo está com a sua filha morrendo lá. Jairo está desesperado. Ele já levou um tempão falando, pedindo a Jesus. Ele consegue a atenção de Jesus. E agora, no meio do caminho, Jesus para produzir um milagre. E agora essa mulher intercepta Jesus. E há um tempo levando ali. E Jairo olhando. Não tinha relógio naquela época, mas se tivesse, já devia estar toda hora. Se existisse celular, toda hora Jairo recebendo uma mensagem: olha, está complicado, está complicado. Olha, tua filha agora já está tendo convulsões. Olha, não sei o que. Vem correndo. Onde é que você está? Não é assim que acontece com a gente? Quando alguma emergência acontece, tu está onde? Vem logo, você ainda está aí? É assim que acontece, sabe? Eu fico imaginando Jairo, meu Deus do céu, e agora, meu Deus? Essa mulher não cala a boca. Agora, quando acabou de falar, Jesus começa a falar, porque o texto diz que Jesus ainda falava. Para vocês entenderem a situação desse homem, quando Jesus ainda falava, agora quem chega? Chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Sua filha morreu.
quer continuar incomodando o mestre. Jairo, acabou tudo. Você demorou demais nessa conversa, levou muito tempo para isso. Já era para vocês estarem lá, Jesus já era para estar lá. E o que é interessante é que Jesus, ele está calmo. Jesus está levando um tempão com esta mulher conversando. Jesus agora ouve esta mulher, Jesus agora conversa com ela. Irmãos, a situação está piorando, está ficando difícil. Sabe o problema que nós temos muitas vezes? É que nós estamos ao lado de Jesus, nós fizemos pedido para Ele, e a gente acha que Jesus não está ciente do que está acontecendo com a gente. Jesus perdeu o controle da situação, e Jesus ouve esses homens dando essa péssima notícia, quando eles disseram, não incomode o mestre. Aí o versículo 36 diz assim, Jesus porém ouviu estas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Ô Jairo, fica calmo, fica calmo. Eu já ouvi que a tua filha morreu, fica calmo. O que Jesus está dizendo? Fica quieto, Jairo. Você não já me pediu para fazer o milagre? Pronto, já está pedido, Jairo. Você está preocupado porque parece que eu estou demorando? Jairo, fica quieto. Você muitas vezes, eu sou o Jairo. A gente pede a Deus o milagre porque o tempo parece que não está no nosso tempo. Deus não está fazendo no nosso tempo. A gente já começa a achar que Deus não vai fazer mais nada. As coisas começam a se deteriorar em volta de nós e a gente fica com essa ansiedade insuportável, sufocante. Nos afogamos na ansiedade. Jesus falou assim, Jairo, fica quieto. Creia, Jairo. Creia. Eu posso imaginar Jesus olhando para Jairo, vendo ele andando de um lado para outro, e sabe, angustiado. Jesus, possivelmente, a Bíblia não diz, mas Jesus deve ter pego na mão dele e falou, Jairo, apenas creia. Fica calmo, cara. Que ansiedade é essa? Eu ainda estou aqui, Jairo. O desenrolar da história vocês conhecem. Jesus chegou lá, realmente, a menina já tinha falecido. Mas Jesus ressuscita, tanto que chama Talita Cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Então, queridos, em nome de Jesus, aquiete o seu coração. Você não já pediu? O Senhor não ouviu? Aquiete. Quieta. Muitas coisas nos deixam quietos, muitas coisas. Se a gente for parar para ver a crise política, a insegurança, sabe, a crise financeira, a crise na saúde, a crise emocional, a crise espiritual, tudo isso nos inquieta. Mas aí o salmista diz lá no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Jesus fala para Jairo, Jairo, aquieta, é a mesma coisa que está aqui. Aquieta, Jairo, eu sou Deus. Eu sou o dono do tempo, eu sou o dono da vida, eu tenho a cura, eu tenho a ressurreição. Eu sou aquele que pode mudar tudo, não importa. O tempo é meu, Jairo, não é teu. Jairo estava no tempo dele. A vida de Jairo, a ansiedade, a aflição estava no tempo dele. Jesus estava cumprindo o seu tempo. O grande problema é que nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, quando Jesus tem o tempo dele. Parece que demora? Parece, é verdade. Para quem está aflito, parece. Mas entende, quem está ali? Não é Jesus? Jesus falou, aquietai-vos. Eu já sei, Jesus ouviu a tua oração, ele ouviu o que acabaram de dizer. Vamos orar, queridos. Fique em pé se você precisa, se você está inquieto. Eu ando meio inquieto. Eu ando às vezes inquieto com tantas coisas que eu gostaria que acontecesse, mas o Espírito Santo, quando nos dá essa mensagem, diz, Paulo, te aquieta. Você não já orou? Pronto. Ah, Senhor, mas as coisas estão se deteriorando. É verdade. Nosso Senhor já pediu a mim. Pronto. Fica calmo. Por que essa ansiedade? Por que não confiar? Porque as coisas estão dando tudo errado, mas o Senhor já pediu, eu já ouvi. Fica calmo. Observe que aqueles homens trouxeram as piores notícias para Jairo. As piores notícias. Exatamente assim, no momento da aflição, as pessoas sempre trazem as piores notícias. E são essas piores notícias, irmãos, que faz com que a gente fique mais inquieto. São essas piores notícias que muitas vezes nos fazem esquecer das orações que já fizemos a Deus. Ele já tinha pedido ao Senhor, já tinha insistido, Jesus já tinha ouvido.
Já tinha ouvido as orações, já tinha ouvido o pedido dele, mas ele esqueceu que já tinha falado com Jesus. E quando aqueles homens trouxeram as notícias ruins, ele deu mais ouvidos às notícias ruins do que aquele que estava ao lado dele. Vamos aprender, irmãos, a nos aquietar em Deus. Aprenda isso. Aquiete teu coração. Confia só nele. Entrega. Por isso, qual é o segredo, pastor, para que eu seja vitorioso? Primeiro, confie. Confie. Nunca deixe de confiar. Confie. Entregue. E se aquiete. Esse foi o segredo de Davi. Vamos orar. Deus e Pai, a grande verdade é que nós somos esses que às vezes parece que não conseguimos confiar muito. A gente às vezes é tão crente para algumas coisas, mas em outras a gente parece perder a confiança. Somos desconfiados demais das coisas de Deus. Ou seja, confia no Senhor, confia nele. A gente muitas vezes diz: Deus, eu entrego em tuas mãos os meus problemas, as minhas ansiedades, as minhas dificuldades. E na medida que nós não conseguimos ver a resposta da nossa oração, a gente quer pegar de volta de Deus, porque a gente nem sempre entrega totalmente. A gente não consegue fazer uma entrega total. A gente diz que serve ao Senhor, mas não faz uma entrega total da vida. A gente entrega uma parte da vida, mas a outra fica guardada. Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho é entregar toda a história da tua vida, é da tua vida dali para frente. E a gente só entrega um atalho. A gente quer entregar apenas um trecho, e não a caminhada. E Jesus diz: olha, e Davi diz: entrega o teu caminho, o Senhor, confia nele, e se você confiar nele, o mais ele vai fazer. E a gente precisa aprender a se aquietar. Então, Senhor, eu estou aqui talvez nessas mesmas condições de precisar desses segredos de Davi. Eu preciso aprender a confiar mais em Ti. Eu creio que a tua igreja também precisa confiar mais em Ti, precisa aprender a entregar a Ti, e também precisa, além disso, a se aquietar. Então nos aquiete, nos ajude a entregar e esquecer, e nos ajude a confiar.